Queridos, hoje nós temos aqui um domingo, de ceia, e queremos de uma forma muito assim diferente compartilhar a palavra. E no meio da palavra vamos ter o Sec News, no meio da palavra vamos ter o momento aí de semeadura, no meio da palavra vamos ter a ceia também. Então vamos fazer de uma forma diferente, tá bom? E eu quero pedir a ajuda do pessoal do som, que eu vou ficar com o microfone aqui, vou precisar que o sem fio vá para algumas pessoas que vão cooperar comigo. E vou pedir ali o pastor Márcio para me dar o meu livro, que está aí na minha bolsa, perto, em algum lugar aí, por favor. Todo último domingo, nós celebramos aqui a ceia do Senhor. E, para você que é nosso convidado, nós estamos, desde o dia 7, nós começamos a ler no dia 7, a grande maioria, dos nossos irmãos, mas os líderes também estão lendo. Nós estamos lendo esse livro aqui, Para Aqui Estou na Terra, um best-seller muito vendido, e não estamos aqui para divulgar nome de autor e nada, mas quantos que estão lendo, está sendo uma bênção? Faz aí um barulho. Tem sido uma bênção, não é verdade? Eu li esse livro uns 10 anos atrás, e parece que eu estou lendo pela primeira vez agora, com outra mentalidade, anotando algumas coisas. Quando eu li esse livro, eu ainda não era, junto com meu esposo, pastor em Magé, nem aqui em Cabo Frio. Então, eu li o livro, eu estava lá na Suíça quando eu li, mas agora eu estou lendo, aplicando muito a minha vida também, como serva de Deus, como esposa e também como pastora. E sobre esse livro, este autor, ele começa a estabelecer, esclarecer para nós sobre princípios, Nós aprendemos aí quais são os propósitos de Deus para nós, por que nós estamos na Terra. Claro que eu não vou dar todos os detalhes do livro, porque, estava falando com meu esposo, nós encomendamos 300 livros, foram vendidos rapidamente, e agora nós vamos encomendar uma outra quantidade, porque quando nós terminarmos os 42 dias de leitura, porque são 42 capítulos, quando nós terminarmos, nós vamos começar com outro grupo, tanto aqui em Magé, Jardim Esperança, São Pedro da Aldeia, outro grupo de pessoas que também vai estar lendo juntos, e a gente vai estar sempre comentando aqui, o primeiro, o segundo grupo, sempre lendo, sempre tendo pessoas novas na igreja lendo, que é um livro de muito boa aplicação, também para o discipulado. Amém? Vocês concordam que a gente pode continuar, depois com pessoas que ainda não leram? Quantos concordam aí? Digam amém. Amém. Glória a Deus, amém, assim seja. Então, sempre vai estar sendo divulgado a leitura desse livro, trabalhando aí, aprendendo sobre os propósitos de Deus para nós. Então, vou ter aqui um assistente que vai levar o microfone sem fio. Eu nem tinha avisado, perdão, tá? Geralmente eu dou um cronograma, eu dei tudo direitinho lá para o Rafael, tudo que vai para o telão e tudo, mas esqueci de falar que precisava de um assistente aqui, microfone, o segundo microfone. Eu fico com esse porque para alguém poder levar, tá? Pastor Márcio poderia nos ajudar, que o Rafa está sozinho hoje no som. Então, assim, enquanto eu uso esse daqui, eu vou falando, o pastor Márcio já conhece as pessoas, eu falo, ele vai levar. Glória a Deus, aleluia. Precisamos de mais técnicos, de mais pessoas à disposição para serem treinados pelo nosso irmão Rafael, amém? Glória a Deus. Irmão Sidney acabou de chegar. Então, queridos, esse livro fala que o primeiro propósito de Deus para nós, resumidamente, é que você foi planejado para agradar a Deus. E o segundo propósito, essa semana nós estamos lendo aí, desde segunda-feira para cá, o segundo propósito já fala sobre nós fomos formados para fazer parte, você foi formado para fazer parte da família de Deus. Então, ele vai desvendando, vai conversando aí sobre esses propósitos. E para cada capítulo, você que está lendo o livro, lá tem uma caixinha lá toda colorida, que é quando vem um comentário do autor. Então, eu pedi para apagar as luzes, nós vamos conhecer agora o autor, falando sobre esse segundo propósito, que é o capítulo 15, o dia 15, perdão, o dia 15. Então, é o segundo propósito. Ele vai falar um pouquinho para depois a gente comentar. Pode soltar ali.
Nesse livro, Uma Vida com Propósitos, vemos que Deus tem 5 propósitos para a sua vida: adoração, comunhão, discipulado, ministério e evangelismo. Ou conhecer e amar a Deus, conhecer e amar sua família, crescer em Deus, servir a Deus e compartilhar Deus com outros. Agora, no segundo propósito da vida, você foi criado para a família de Deus. Você foi formado para a família dele. E o que isso significa? Significa que Deus não quer que você apenas creia nele, ele quer que você pertença à família dele. Sabe, as pessoas normalmente dizem que eu creio, mas elas devem dizer eu pertenço. Porque a vida cristã não é só acreditar em algo, é preciso pertencer à família de Deus. Você sabia que a família de Deus é a única coisa que vai restar nesse planeta? Um dia a Bíblia diz que tudo passará, vai enferrujar ou queimar ou desmoronar. Na verdade, Deus vai criar um novo céu e uma nova terra. A única coisa que vai durar para sempre é a família de Deus. E Deus quer que você seja parte dessa família. E toda essa semana e nos próximos 7 capítulos vamos ver o que significa ser parte da família de Deus, o que significa ser parte do corpo de Cristo, o que significa ser parte da sua igreja. Agora, como você entra numa família? Existem 2 maneiras. Você tem que ter nascido nela ou deve ser adotado pela família. Você sabia que ambas as maneiras são mencionadas nas Escrituras sobre como entrar na família de Deus? Você nasce de novo na família de Deus. A Bíblia diz que Ele nos adota na família dele. Você sabe, a boa notícia sobre a adoção na família de Deus é que na lei romana, quando o Novo Testamento foi escrito, em Roma, você poderia deserdar seu próprio filho. Mas, se você tivesse adotado uma criança, era impossível deserdá-la. Uma vez na família de Deus, sempre na família de Deus. Aproveite a leitura do capítulo 15, formado para fazer parte da família de Deus. Sendo assim, eu achei muito apropriado hoje, no dia de ceia, nós compartilharmos um pouquinho sobre fazermos parte da família de Deus, esse propósito. E nós estávamos compartilhando ali na intercessão e também ali com os nossos supervisores, e eles compartilharam algumas partes que eu achei interessante, eu anotei e gostaria que eles nos ajudassem. Então, vamos começar pela nossa irmã Gisele, ela está lendo aí também o livro conosco, e do capítulo 15 para cá ela vai comentar algo, não precisa ser necessariamente sobre esse capítulo, mas ela vai comentar algo com você do que ela está aprendendo e aplicando na vida dela. Pois é, amém, igreja. A pastora Lisa perguntou, né, algum assunto específico que me tocou, né, em meio a esses capítulos. Eu falei que foi o título A Vida em Comunidade Exige Sinceridade. Quando a gente fala de sinceridade, quando o livro fala de sinceridade, não é uma sinceridade que você fala o que quer da pessoa, na frente das outras, que você julga as pessoas dentro da sua igreja, mas uma sinceridade que traz mudança de caráter, né, positivamente. Uma sinceridade frente a frente, a sós, que conduz a pessoa realmente a se converter à palavra de Deus. Porque quando nós estamos no mundo, nós temos muitos maus hábitos, né? E talvez a gente não seja muito sincero. Ou a nossa sinceridade já feriu muita gente lá fora. Sinceridade que se tornou em brigas. Mas quando a gente se converte, a gente aprende na igreja, a gente se converte para a palavra de Deus. E Jesus já falava, né, que se a gente tem alguma coisa contra um irmão, ou às vezes não é nem contra, se a gente quer, de alguma forma, colocar um irmão, ajudá-lo em alguma falha de caráter, a gente tem que chegar para esse irmão e conversar com ele. Então, aqui fala desse tipo de sinceridade que ela é feita através do amor, do carinho, em uma conversa, para realmente podar as falhas de caráter. Ela fala sobre outros tipos de sinceridade, porque nós aqui somos um corpo. E se nós começarmos a botar panos quentes sobre as coisas que não estão certas, nós vamos acabar construindo uma igreja cheia de problemas. Então, nós não podemos colocar panos quentes, nós temos que realmente resolver, ajudar e ser ajudados. E uma coisa assim importante, quando nós ouvirmos de algum líder, né, isso, como foi falado, ninguém pode falar na frente dos outros de forma de crítica, em forma de crítica. Mas quando nós ouvirmos de algum líder nosso, aqui nós somos uma igreja com discipulado, né,
que nós temos discipuladores, ou até um irmão, um amigo, não importa, né? Que a gente possa fazer essa palavra prosperar o nosso coração, não para o mal, porque sempre quando a gente escuta alguma coisa que é sincera, às vezes a gente fica ferido, a gente fica com raiva no momento, poxa, eu fiz isso, eu sou assim, mas, na verdade, tem que ver isso como uma palavra de Deus, para realmente haver transformação no nosso caráter, que a gente possa levar para casa, prosperar naquela palavra e realmente ver se ela é de Deus ou não, porque eu creio que sim, que é de Deus, né? Então, pastora Lisa, isso aí é muito importante para uma igreja crescer forte. E essa palavra, nesse capítulo, foi a que eu achei mais impactante. Amém. Eles concordaram em participar, mas falando sentados, né? Eu falei que é o primeiro passo, o segundo eles já sobem aqui, o terceiro eles já pregam, né? Mas obrigada, Gisele, é verdade. Próxima pessoa a me ajudar é o Vitor. Vitor, o que você está aprendendo e aplicando dentro desse tema aqui, a igreja, né? Nós como família de Deus, esse propósito de pertencermos à família de Deus. Quando nós estávamos na intercessão, na semana retrasada, como eu estava conversando lá embaixo, a pastora Sônia fez uma oração que ficou eu guardei no meu coração, aquela oração, até orei também em cima daquele tópico da oração dela, que foi como nós podemos amar o nosso próximo, pedindo para que o Senhor nos ensinasse a amar o nosso próximo. E algo que marcou foi o fato de que, para nós amarmos nosso próximo, nós devemos doar nosso tempo. O tempo, ele é uma prova de que você está amando. E engraçado que nós estávamos pedindo a Deus, Deus ensina-nos a amar o nosso próximo. E antes do louvor, eu estava ali pensando, meditando, eu falei assim, caramba, a resposta está aí. Nós pedimos a Deus para nos ensinar a amar o nosso próximo, e Deus nos mostrou que é dando o nosso tempo. É você visitando, é você aconselhando, é você discipulando, é você socorrendo quando a pessoa está precisando, é você sendo acordado de madrugada para interceder pela vida daquela pessoa, é você dando o seu tempo. O tempo nosso hoje é muito escasso, né? Nós preservamos muito o tempo porque as coisas são escassas, passam rápido, mas quando você doa parte do seu tempo para ajudar o seu próximo, isso é tremendo. Então, eu vejo que é uma forma de nós estarmos amando as pessoas. Amém, Vitor, obrigado. Irmã Vanderlisa. Queridos, eu gostaria de ouvir todos, né? Mas eles foram avisados hoje na intercessão, eu perguntei o que tinha marcado, assim, o coração deles na leitura desses capítulos. Então, eles estão me ajudando aqui com a mensagem. Bom, o que me falou foi no capítulo 19, falou sobre humildade, que nós temos que pensar em servir mais as pessoas do que a nós mesmos. E também no capítulo 20, que fala que o Ministério da Reconciliação, que temos que ser um pacificador. Glória a Deus, bem resumido, né? Mas ela até citou uma frase muito interessante do autor, que ele fala, né, que humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Então, humildade não é pensar menos de si mesmo, não sou nada, não sou ninguém, mas é pensar menos em si mesmo, e mais em Deus e mais no próximo, amém? Daqui a pouco eu vou pedir ajuda aos universitários, né, os demais, para me ajudar aqui na mensagem. Mas eu vou deixar o SEC News para o final, tá bom, Rafa? Por favor. Para a gente não quebrar aqui essa linha de raciocínio. Eu quero colocar mais um pedacinho desse autor, né? Você vê que ele está falando assim, também enrolado, não bate, né? O português com a boca dele fazendo os movimentos, que claro que ele é americano, então nós estamos aí já com a dublagem, né? Mas aí você acompanha agora esse comentário de mais um capítulo, para a gente poder estar aqui seguindo essa linha da mensagem. Um dos maiores mitos sobre a vida de Jesus Cristo é que você pode viver para Ele sem ter que fazer parte da família de uma igreja local. A gente ouve isso o tempo todo. Bem, eu amo a Jesus, só não preciso da igreja. Isso é como dizer, eu quero ser uma abelha, mas não quero ter uma colmeia. Ou eu quero servir o exército, mas eu não quero fazer parte de pelotão nenhum. Ou eu quero disputar um campeonato de futebol, sem fazer parte de tipo nenhum. É como dizer, eu quero tocar trombone, mas não quero fazer parte de nenhuma orquestra. É impossível. A Bíblia diz que você é parte do corpo de Cristo.
Agora, vamos dizer que você é a mão do corpo de Cristo. E se você arrancasse a mão e deixasse aqui separada do corpo, quanto tempo ela iria sobreviver? Não iria, ela iria morrer. A não ser que você esteja vitalmente ligado ao corpo de Cristo, você não poderá ser tudo o que Deus quer que você seja. Eu vou dizer da forma mais clara possível. Há mais de 50 mandamentos na Bíblia que você não pode obedecer a menos que você seja um membro ativo de uma igreja local. A Bíblia fala para nós amarmos uns aos outros, servirmos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros. Há uns 58 uns aos outros na Bíblia. Encorajar uns aos outros, orar uns pelos outros. Onde você vai fazer isso se você não estiver ligado à família de uma igreja local? Veja, o primeiro compromisso de sua vida é o compromisso com Cristo. O segundo compromisso de sua vida é o compromisso com a família, com seu rebanho, seu corpo, sua noiva. Agora, se eu disser, eu gosto de você, mas eu não gosto do seu corpo, você ficará ofendido. E Jesus fica ofendido sempre que dissemos que não precisamos do corpo da igreja. E se eu falasse para você, eu gosto de você, só não suporto sua esposa, você ficaria ofendido. A Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo e você tem que pertencer ao corpo para crescer. Você não pode crescer como cristão sozinho, porque a primeira coisa na qual Deus quer que você cresça é no amor. E se você não estiver conectado com o corpo de Cristo, o amor acontece no corpo de Cristo, onde você pratica e aprende a amar aquela pessoa difícil. E você aprende a amar pessoas que não são como você. É um laboratório onde se aprende a amar. Essa importância de pertencer é que vamos falar no capítulo 17. A necessidade de você encontrar uma boa igreja que acredita na Bíblia, onde eu amo e sou amado, onde eu sirvo e sou servido, onde eu recebo e também dou. Você precisa encontrar esta igreja, se tornar membro dela e se envolver em um pequeno grupo, porque você é chamado não apenas para acreditar, mas também é chamado para pertencer. Você não é chamado somente para acreditar, mas você é chamado para pertencer ao corpo de Cristo. Quero pedir ao nosso irmão Francisco para nos ajudar, comentando. Cadê ali meu secretário, pastor Márcio? Que você já está aplicando aí a sua vida. Francisco. Amém. Eu gostei muito desse capítulo 16 que fala sobre o amor, pastora. Eu vou ler um pedaço. Amar deve ser sua principal prioridade, seu objetivo primordial, sua maior ambição. Amar não é a parte boa da sua vida, é a mais importante. A Bíblia diz que o amor seja o maior alvo de vocês. Está lá em 1 Coríntios 14, parte 1. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Está lá em Gálatas 5,14. Aprender a amar sem segundas intenções não é fácil. Vai contra nossa natureza egoísta. E por isso que temos toda uma vida para aprender. É claro, Deus quer que amemos a todos, mas tem um interesse especial em que aprendemos a amar uns aos outros, as pessoas que fazem parte da nossa família. Pedro aconselha: demonstre amor especial pelo povo de Deus. Está lá em 1 Pedro 2,17. Paulo expressa o mesmo sentimento. Quando tivermos oportunidade de ajudar alguém, devemos fazê-los, mas devemos dar atenção especial aos que pertencem à família da fé. E esse profundo amor que vocês tiverem um pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Jesus disse isso lá em João 13:35. Acho que eu entendi, pastora, esse capítulo. Obrigado, Francisco. Vamos fechar esse momento aí dos comentários com o pastor Márcio. Pastor Márcio, está lendo aí, já leu o capítulo de hoje também? Amém. Que você está aplicando aí a sua vida, a sua família. Com certeza, a dinâmica, que falou muito ao coração daqueles que estão lendo, em primeiro lugar, pastora, tem sido o amor. O amor tem sido presente. Eu vou falar a respeito de a essência do amor não é o que pensamos, fazemos ou proporcionamos aos outros, mas quanto damos de nós mesmos. Essa é a essência do amor, o quanto damos de nós mesmos, ou seja, o quanto você tem dado de si mesmo. Nós que somos uma igreja em grupo familiar, nós que discipulamos, que acompanhamos uns aos outros, a pergunta é: até onde vai o nosso amor? Quanto de nós mesmos nós temos doado? Quanto tempo, Vitor, nós temos doado? Qual tem sido, de fato, a expressão do nosso amor pelos outros? Talvez nós pensamos assim, pastora Lisa: poxa, mas a igreja de Santarém, ela cresce tanto, né?
Glória a Deus, é a referência nacional, referência para nós mesmos, o crescimento da igreja em Santarém. Mas uma coisa, quando eu estive lá, eu percebi também, é que lá existe muito amor. A ponto, alguns também fazem isso no seu discipulado, na hora do discipulador sacrificar o seu horário de almoço para discipular, para visitar, chegar em casa 10, 11 horas da noite, para estar lá visitando, mas com um sorriso nos lábios. Não que alguém pediu ou implorou para que aquela pessoa estivesse lá, não, mas aqui, no coração, doando o seu tempo, o amor sendo de fato a essência. Qual o primeiro mandamento da Bíblia? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo? Amar o próximo como a si mesmo. Olha só que tremendo, amar o próximo como a si mesmo. Será que nós temos amado o nosso irmão, o nosso discípulo como a nós mesmos? Será que temos nos doado o suficiente? Será que essa tem sido a essência do amor de Deus nas nossas vidas? Tem se expressado dessa forma? E você que está pensando, mas isso não acontece em nosso meio, eu pergunto para você, o que você tem feito também para isso mudar? Será que você também tem exalado a essência do amor de Deus na sua vida? É uma análise que eu tenho feito e aconselho a cada um de vocês a fazerem também, pastora. Amém. Obrigado, pastor Márcio. E eu creio que você que estava aí na sua cadeira, você encontrou um envelope desse. Quantos não têm o envelope que está aí na sua cadeira? Eu quero fazer um momento agora, não de semeadura, de oferta agora, mas você que não tem, você vai receber. Nos ajude o pessoal do acolhimento, o pessoal que está com o braço estendido. Pertencer à família de Deus, fazer parte da família de Deus, significa termos compromissos com a família de Deus. Eu vou compartilhar daqui a pouquinho, um pouquinho mais sobre realmente vivermos esse amor aqui como igreja, como corpo de Cristo. Mas uma expressão sua de amor e de compromisso com a casa de Deus são suas semeaduras, são os seus dízimos. E nós vamos procurar todo domingo de ceia, ungir e orar pelos dizimistas daquele mês, porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele quer derramar bênçãos sem medidas, Ele quer abrir as comportas do céu. Graças a Deus, os dízimos semeaduras vão bem, temos aí realmente expandido a obra de Deus, estamos realmente crescendo, investindo agora ali na obra no Jardim Esperança, investindo na construção de uma grande igreja lá em Magé, para 1.200 pessoas, um projeto já aprovado, o terreno está todo murado, estamos felizes com as conquistas, realmente com o que Deus está fazendo prosperar essa área. Mas você está vivendo também prosperidade na sua área financeira? Eu quero acreditar que todo aquele que está sendo, porque é promessa bíblica, eu estou vivendo um tempo de prosperidade na minha vida, na minha casa, não só na minha família, eu e o Ralph, mas também nos meus irmãos, nos meus parentes. Eu tenho visto a boa mão do Senhor sobre todo aquele que tem sido um dizimista fiel e um ofertante generoso. E, querido, eu pedi para o pastor Márcio deixar um envelope desse em cada cadeira, para te lembrar, antes de você sentar, talvez você viu o envelope, pegou e sentou. Te lembrar que essa cadeira, esse ar-condicionado, esse prédio, a expansão do reino, é um compromisso teu também com o Senhor. Muitos aqui, a grande maioria, graças a Deus, dizimistas e ofertantes fiéis. Que sejamos fiéis nesse primeiro mês de janeiro e nos 11 meses restantes em todo o ano. Amém, queridos? Pertencer à família de Deus é ter compromisso. Estava conversando com uma jovem que me falou, mas Jesus, você não encontra nos cultos de Jesus realizando com os discípulos um momento de oferta. É verdade, a gente não lê um registro ali, momento de oferta, mas eles tinham um tesoureiro. E esse tesoureiro, ele recebia as doações para poder manter o ministério de Jesus expandindo e avançando. Não era um muito bom tesoureiro, quem conhece a palavra de Deus sabe que ele acabou se prejudicando nessa área, mas tinha tesoureiro, os recursos chegavam, porque o ministério precisava ser mantido.
Queridos, também creio, e estudando na palavra de Deus, o povo judeu eles não precisavam receber um ensino para dizimar e ofertar, porque todo o Antigo Testamento, todo o povo judeu, até os dias de hoje, eles sabem o valor, a importância de ser um dizimista, de separar 10% e de entregar ofertas na casa do Senhor, na casa do tesouro. Então, eu creio que Jesus não precisava falar, queridos judeus, quero trazer à sua memória o seu compromisso com o reino de Deus. Você é filho de Abraão, você precisa devolver o seu dízimo. Jesus não precisava ensinar sobre isso, porque eles eram até detalhistas para separar o dízimo de pequenas coisas, até das sementes. Eles eram muito fiéis, muito leais a isso. Mas com o nosso povo, ainda o nosso povo ocidental e aqui no Brasil, todos os cultos precisamos trazer a nossa memória, não só a sua, mas a nossa memória, que nós pertencemos à igreja do Senhor e temos compromisso de manter a obra do Senhor. Amém? Eu quero convidar todos aqueles que dizimaram nesse mês de janeiro já, tá bom? Talvez você já vai dizimar semana que vem de janeiro. Mas os que já dizimaram do mês de janeiro, eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Todos que já dizimaram esse mês de janeiro, eu te convido a ficar de pé no seu lugar. Talvez, não fique constrangido, talvez você ainda vai dizimar na semana que vem, ou na metade, aí no início de fevereiro, mas você que já devolveu ao Senhor o seu dízimo nesse mês de janeiro, eu te convido você a ficar de pé. E eu quero que você, que está aí com o envelope, você levante assim ao alto. Ó Deus, nós queremos, Senhor, abençoar todos os dizimistas da Tua casa, Senhor. Estamos aprendendo, Senhor, a viver em família e pertencer a um corpo. E também, Senhor, a sermos mantenedores comprometidos com a Tua obra. Senhor, eu quero abençoar cada pessoa que aqui, Senhor, já conseguiu, pela fé e determinado, devolver o seu dízimo. Aqueles que ainda não receberam o seu pagamento, ainda não conseguiram dizimar, cremos também que já em breve estarão devolvendo aí o seu dízimo, Senhor. Ó Deus, também aqueles que estão passando por uma situação de desemprego, ou seja o que for, nós declaramos a Tua provisão, Senhor. Abençoamos a Tua vida, querido. E eu creio que a palavra já foi pregada no nosso coração, amém? E nós queremos celebrar a ceia. Eu quero que você abra em 1 Coríntios capítulo 12. Eu te peço só 10 minutos. Perdão, o culto vai até 9h30, né? O culto termina 9, temos mais um tempinho. 1 Coríntios capítulo 12. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Mas antes de celebrarmos a ceia, eu quero usar esse capítulo 12 de 1 Coríntios e algumas frases que eu sublinhei no livro, que me chamou a atenção nesses capítulos, falando sobre realmente o propósito de nós fomos formados para fazer parte da família de Deus. 1 Coríntios capítulo 12. O apóstolo Paulo, no capítulo anterior, estava ensinando exatamente sobre a ceia. E logo depois de ele ter ensinado sobre a ceia, e nós já lemos várias vezes, aqui no momento de ceia, esse capítulo, mas eu quero ler no capítulo 12, a partir do verso 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se o todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro,
onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Essa é a igreja do Senhor. Muitos membros, mas um só corpo, o corpo de Cristo. Queridos, celebrarmos a ceia do Senhor é o memorial que Jesus mesmo nos deixou. Realmente é uma ordenança para trazermos à nossa memória o sacrifício dele. Mas o sacrifício de Jesus, realizado na cruz do Calvário por nós, não só para nós sermos salvos, mas nós somos salvos em Cristo Jesus e nós estamos aqui como igreja e lá no seu grupo familiar, praticando já sermos um corpo e nós vamos passar a eternidade no céu. A nossa história já começa juntos, já é uma escola, um aprendizado aqui, para podermos viver no céu. Vivermos como corpo e como família no céu. Eu anotei algumas frases aqui que eu quero chamar a tua atenção. A verdadeira maturidade manifesta-se nos relacionamentos, e a igreja é uma ótima escola para isso. A verdadeira maturidade manifesta-se nos relacionamentos, e a igreja é uma escola para isso. O relacionamento dentro da igreja, dificuldades, pessoas diferentes. Gostei de uma outra frase que eu não coloquei aqui, mas veio à minha mente. Deus não nos chamou para amarmos pessoas ideais. Deus nos chamou para amarmos pessoas reais. Deus não nos chamou para amar aquele membro, aquela ovelha, aquela pessoa, o seu vizinho, um parente, ou alguém no seu trabalho, aquela pessoa ideal, tão boazinha, tão gente boa, tão legal. Deus nos chamou para amarmos pessoas reais, com falhas, com defeitos, com dificuldades. E quem já leu o capítulo de hoje sabe que o autor chama de pessoas que precisam de uma medida extra, né? Carentes de graça extra, ou seja, pessoas difíceis. Na minha família tinha uma pessoa muito difícil, que precisava, era carente de graça extra. Que menina difícil, braba, capixaba, implicante, ela precisava de muito amor, ela era carente de amor e graça extra. Cada família, eu creio que cada igreja tem as suas pessoas difíceis. Cada família tem uma pessoa difícil. Na minha família, entre os meus 6 irmãos, meu pai e minha mãe, mais os outros agregados estavam sempre lá, sobrinhos da minha mãe, que foram criados por ela, tinha uma pessoa muito difícil, que precisava ser amada. Ela não era ideal, mas ela era real. Eu era essa pessoa que precisava de um amor extra, de uma graça extra, de uma compaixão extra. Eu era essa ovelha negra, não no sentido de perdição e de pecado, mas de ser uma pessoa muito difícil dentro de casa. Que bom que deu tempo de eu ser bênção na vida da minha mãe, do meu pai, estou procurando ser na vida dos meus irmãos. Mas, queridos, eu recebi muito amor, compaixão, misericórdia, abraço, orações, da minha liderança na igreja que eu pertencia ainda adolescente. Eu quero falar para você que você está aqui, e você é o nosso alvo de amor, graça, misericórdia e compaixão. Se você é essa pessoa na sua família, ou se você é essa pessoa aqui na igreja, uma pessoa difícil, talvez um tanto intolerante, talvez um pouco agressiva, talvez um pouco, nem sei a palavra como dizer, mas difícil mesmo, carente de graça extra. Eu quero falar para você que você está numa igreja que não vai te expulsar, te expelir, que não vai te arrancar do corpo, mas nós vamos aí conviver. Eu era a unha encravada da minha família. Eu era aquele membro do corpo, aquela parte que fazia o corpo doer. E talvez você tenha alguém assim, lá no seu grupo familiar, na sua casa. Talvez você tenha um discípulo, talvez você tenha uma ovelha lá pertinho de você. Ou talvez você ache que nós somos. Eu, pastor Raul, pastora Lisa, os pastores, líderes. Mas somos um só corpo. Foi o último versículo que eu li. Há muitos membros, mas um só corpo. Graças a Deus que a cabeça desse corpo é Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? A tua primeira decisão em Jesus trouxe salvação. A tua segunda decisão de permanecer a um corpo traz comunhão.
Aprender a viver em comunhão, a não viver solitário. Comunhão é muito mais que apenas aparecer nos cultos. Comunhão é experimentar a vida juntos. Isso inclui amar, compartilhar com transparência, como a Gisele falou, servir, consolar, perdoar, exortar, e mais de 50 expressões no Novo Testamento. Eu estou sublinhando todas essas expressões, acho que eu já cheguei em umas 30 e poucas. Todas as expressões do Novo Testamento de uns aos outros. Exortai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, confessai os vossos pecados uns aos outros, e assim vai, uns aos outros. O Novo Testamento, o Evangelho, segundo Jesus Cristo, os apóstolos, nos ensinando o relacionamento uns aos outros. Uns aos outros. Ter comunhão significa desistir de nosso individualismo e independência para nos tornarmos interdependentes. Vou repetir. Ter comunhão significa desistir de nosso individualismo e independência para nos tornarmos interdependentes. Todos os membros do nosso corpo estão interligados, são interdependentes uns dos outros, não são independentes. Nenhuma parte do seu corpo é independente, está interligado. Assim precisa ser a igreja do Senhor Jesus. Assim precisa ser a igreja do Senhor Jesus.